Olá, bom dia, tudo bem? Eu falei que eu não demorava e que eu voltava e aparecia aqui logo logo, né, pra vocês. E também falei que eu ia explicar o motivo nesse vídeo de eu não ter nenhum centavo, assim, investido em renda fixa, renda variável, né, por um motivo muito específico, né, que eu quero falar, mas vocês, obviamente, vocês são muito inteligentes, acho que vocês já viram no título desse vídeo, porque simplesmente eu estou focando em investir no mercado imobiliário, tá? Mas mercado imobiliário é um mercado beleza. Muita gente fala que o mercado imobiliário é um mercado péssimo para você investir. Na minha cabeça eu penso que o mercado imobiliário ele só é péssimo se você não tem dinheiro para investir nele, porque as rentabilidades elas são altíssimas, sabe? Por exemplo, eu acabei de comprar um lote em um condomínio, né, de alto médio padrão aqui na minha região. Eu paguei 196 mil dele. Até aí tranquilo, beleza. Ainda estou pagando na verdade, tá? Porque não tinha esse dinheiro para pagar à vista. Dei uma parcela de entrada e agora eu estou pagando o restante, né? Um financiamento. E aí, tipo, entrei em dois outros conflitos, né? Que o pessoal fala, porque você financiar é horrível. Você não pode fazer isso, não. Vamos lá, né? Tudo depende, se ele vai ser um passivo ou um ativo, né? E acho que isso aí é uma questão que as pessoas acabam esquecendo de você calcular para ver se faz sentido para sua realidade ou não, né? Então vamos lá, vamos continuar falando sobre isso porque para mim é um assunto que me interessa muito. Roda a vinheta. Ainda não tenho uma vinheta, então já estou aqui de volta. Aí, beleza, né? Como eu estava falando, eu fiz aqui um roteirozinho, né, pra gente poder contextualizar. Quando eu comprei esse terreno, ele foi aproximadamente um ano atrás, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu ainda estou investindo todo o dinheiro que eu rodo com a Uber, eu estou investindo, reinvestindo na verdade, nesse terreno. Inclusive hoje eu acabei de voltar ali do centro, tive que comprar um monte de madeira, nossa senhora, madeira pra caramba. Só que tem uma questão, hoje eu estou construindo 4 chalés nesse condomínio. E aí você fala, 4 chalés por quê? Cara, é um condomínio que ele tem 6 piscinas. Fora isso, ele tem acesso direto ao rio. Ele fica numa área muito arborizada. Ele é muito bonito. Então, tipo assim, eu colocando esses chalés lá, eu consigo alugar cada final de semana por 600, 700 reais, sabe? Tipo, sexta, sábado e domingo. Então, tipo assim, isso aqui é uma rentabilidade, ó, que simplesmente não dá pra comparar, sabe? Eu vou fazer um cálculo aqui muito rápido daqui a pouco pra dizer mais ou menos quanto seria a rentabilidade. Mas eu vou dizer pra você, só um final de semana ele estando alugado já paga o meu financiamento. E essa é a questão, você gerar dinheiro o suficiente para que nada saia do seu bolso, né? Pra quem não sabe, eu não tinha moto antes de começar a rodar de Uber. Eu comprei por um motivo muito específico. Eu gastava mais de 300, mais de 400 reais, na verdade, por mês em Uber saindo de casa para ir trabalhar. Só que na minha região, 400 reais é a parcela de uma moto, sabe? E aí eu encontrei um aplicativo, né? Depois eu vou deixar o link aqui para vocês, que é o aplicativo da Motu. Basicamente você dá uma entrada e você vai pagando a moto como se fosse um aluguel. Mas no final do contrato a moto é sua, né? A moto é de alta potência? Considero que sim. Até porque para estar na minha região, é uma região que precisa de alta potência. E eu estou conseguindo rodar muito bem, o gasto de gasolina é muito baixo. Hoje eu pago 590 reais na mensalidade dela. E como eu disse, eu tiro uma média de uns 2, 3 mil. Depois eu vou deixar um cálculo aqui, né? Mas essa não é a questão. A questão é, por que eu não tenho nenhum centavo hoje investido? Por um motivo muito específico. Eu já gastei mais de 30 mil construindo esses chalés. Mas, como eu disse, o meu foco ele é no longo prazo. Uma vez que eu tiver terminado de construir, ele vai ficar se pagando muitas e muitas vezes. E o meu objetivo de aposentadoria é fazer com que esses chalés eles sejam a minha fonte de renda. Porque vamos lá, eu estou hoje com 29 anos e é assim, não tenho esperança de aposentar. Nossa aposentadoria, nossa senhora. Não porque seja um plano ruim, acho que o plano ele é muito bom.
ele só é muito mal executado. Então a gente tem que trabalhar muito mais do que a gente precisa para se aposentar. E tudo bem, acho que a aposentadoria ela é essencial para todos. Só que assim, eu estou no meu auge, né, nos meus 29 anos, e se eu posso trabalhar pra caramba para conquistar tudo que eu preciso, tudo que eu quero, por que não fazê-lo, né? E é por isso que eu estou convidando vocês aqui a participarem também, tá? Muita gente pergunta se vale a pena e tudo mais. Eu acho que vale, porque se eu colocar, vamos lá, para os cálculos, né? R$ 700, se eu alugar um final de semana todos, né, no mês, vamos botar aí 6 chalés, dá R$ 4.200. R$ 4.200, tirando o valor que eu pago, né, na parcela dele, dá aproximadamente R$ 3.500 de renda passiva, tá? E lembrando que no condomínio eu estou colocando também energia solar, então não terei gastos também com energia. A água eu vou retirar porque é um valor muito baixo, já que é um condomínio na beira do rio, ele tem licenciamento para tirar a água do rio e fazer essa própria limpeza dentro do próprio condomínio, porque é um condomínio extremamente sustentável, tá? Então, tipo assim, esse valor de 3.500 pode até parecer muito, mas se você pegar aí o valor, aproximadamente eu acredito que eu vou gastar uma média de 100 mil para construir esses chalés, né? Se você pegar junto com o valor do terreno, vai dar uma média de uns 300 mil. E se você dividir isso por 3.500, ele vai dar 85 meses. Pode parecer que é um péssimo negócio, só que assim, isso eu estou contando com rentabilidade mínima, tá? Se a gente colocar somente que a gente aluga todo final de semana, que é a realidade da minha região, bota aí 700 vezes 4 vezes 6 chalés, R$ 16.000. E você tirando esses 700, aí vamos lá, né? Dá 16.100. E você pegando esses 300 mil aproximadamente que eu vou investir, porque detalhe, esse dinheiro nem saiu do meu bolso ainda, porque eu paguei somente a entrada e o valor que eu estou gastando da construção. Então, tipo assim, na verdade nem é para contabilizar com ele, tem que contabilizar somente com 100 mil da construção, dividir por 16 mil, né? Que vai dar 6 meses para ele se pagar de volta. E tipo assim, isso quer dizer que é um retorno de quase 100% em um ano. Aí me diga, qual é esse investimento imobiliário, investimento em ações, exceto Bitcoin, né? Mas Bitcoin ele é um pouco mais incerto. Acho ruim? Não acho. Acho que sim, todo mundo tem que ter uma parcela de Bitcoin. Mas, para minha realidade hoje, eu estou investindo muita energia para que essa renda extra, né, ela pague as minhas construções, as construções dos meus chalés, as minhas casas para alugar. Eu já estou pensando, né, já estou negociando outros 4 terrenos em condomínios, simplesmente para fazer algo similar, só que esses outros condomínios eles são de altíssimo padrão, onde eu quero construir casas e colocar para alugar. E essa vai ser a minha vida, sabe? E o valor que eu receber dos aluguéis, aí esse valor eu acho que eu devo tirar a parte que eu uso para viver, para comprar as coisas, para me divertir. Aí eu devo tirar dessa parte, né, para investir em fundos imobiliários, ações, Bitcoin, sabe? Mas é por isso que hoje eu não tenho nenhum valor investido em investimentos financeiros, né? Apenas nesse meu investimento imobiliário, tá? E aí, tipo assim, vocês falam, pô, mas será que eu deveria fazer algo similar? Eu acho que sim, porque vamos lá, eu listei aqui, eu adoro listas, tá? Então eu fiz uma listagem aqui dos principais benefícios, né, de você fazer esse tipo de investimento. Todo mundo vai conseguir? Não. Mas eu já tinha um bom colchão, né, quando eu decidi fazer isso, então isso permitiu com que eu pudesse realizar esse objetivo, tá? Então vamos lá. O primeiro benefício, a segurança e a estabilidade. Cara, pra quem tá me vendo que seja mais novo, talvez nem saiba da história do sequestro da poupança que teve no Brasil. Desde essa época, tipo assim, nossos pais, nossos avós, eles dizem pra gente, tipo, cara, não adianta deixar dinheiro em banco não. Não é seguro deixar dinheiro em banco. Acho seguro? Acho. Só que eu acho que ele é seguro até ele deixar de ser, né? Qual a chance de você ter um terreno e roubar esse terreno de você? Cara,
praticamente impossível, né? E hoje a lei brasileira ela permite, né, que você tenha a questão da propriedade privada. Então, tipo assim, se o Estado está do seu lado, se a polícia ela está teoricamente do seu lado, e você tem um patrimônio, né, de propriedade privada, é muito difícil alguém tentar alguma coisa contra ele. Isso é o que eu falo sobre a questão de segurança, né? Aí o benefício número 2 é a estabilidade. Cara, uma vez que você começa a receber pelo menos o valor mínimo, você sabe que, tipo assim, só se for um mês muito ruim para você parar de receber. Só que no geral você tem sempre essa rotatividade, sabe? E aí o que acontece? Tem as duas possibilidades. Eu quero construir imóveis de aluguel de casas residenciais e também quero para entretenimento. Por quê? Porque o entretenimento ele paga muito mais. Ele paga infinitamente mais do que o residencial. Só que o residencial ele dá segurança. E vamos lá, né? Ninguém quer receber 20 mil num mês e receber 3 reais no outro. Alto lá, né? A gente também trabalha de forma inteligente. A gente não vai fazer isso porque não vale muito a pena, né? Mas se você receber num mês 30 mil e receber no outro 10 mil, é como se você tivesse recebido 20 mil em cada mês. E essa estabilidade faz com que a gente consiga se programar para o longo prazo. Porque se você não se programar, você vai cair na rodinha, sabe? E eu falo muito sobre isso. Vou inclusive parar um episódio só para falar sobre isso, né? Sobre a questão da diferença entre quem roda de Uber, quem é empresário de Uber, empresário do setor de transportes, né? E quem faz bico. Porque parece que as pessoas não sabem a diferença, mas tem muita diferença. E a diferença ela não é só presente no mindset, sabe? Ela tem muita diferença na responsabilidade. Porque se você não tem essa responsabilidade, você tá só correndo de Uber, você tá só fazendo uma grana extra, né? Mas enfim, eu falo sobre isso em outro vídeo. Tem um outro benefício que ele é bem escondidinho assim, que as pessoas não falam muito sobre ele, mas que eu acho que é importantíssimo. A questão da valorização do imóvel. Esse condomínio que eu comprei, o condomínio que eu comprei não, eu comprei um lote nesse condomínio. Ele simplesmente tem um potencial de valorização muito grande. Porque quando eu comprei ele não tinha asfalto nas ruas internas, ele não tinha esgoto ainda, ele não tinha água, sabe? Então, tipo assim, tudo isso foi sendo implementado durante o tempo. Então, o preço que eu paguei até o preço que ele já vale, eu acho que é muito mais alto. Eu acredito, né? Obviamente que seja muito mais alto. Vou querer vendê-lo? Não. Porque eu acho que um bem é uma coisa que você leva, tipo um Bitcoin, pro resto da sua vida. Você pode cair a zero, mas tipo assim, pô, você quer ter um pouquinho ali, porque se for pra estratosfera, você não quer estar de fora. E é assim que eu penso em relação aos terrenos, né? Tipo, tenha o máximo possível deles. Porque, pô, vai chegar um momento que vai ter tanta gente no planeta Terra que vai ter assim, tipo, terrenos, pessoas. E cá entre nós, né? Tipo, a gente sabe quais são as leis do mercado. Você tem pessoas pra caramba querendo comprar um pouquinho só de terreno. Isso aqui tem que valorizar o suficiente para compensar as demandas do mercado. Sou economista? Não sou, mas eu tenho um senso básico, conhecimento relativamente bom em relação a isso, tá? Aí, vamos lá. Benefício número 4. A diversificação da sua carteira por meio de uma renda passiva. Como eu falei, cara, se você quer se aposentar, você tem que primeiro conseguir o dinheiro para se aposentar e depois você investe, sabe? Tipo assim, investe em carteiras financeiras. Porque, pô, se você chegar e falar assim, é porque eu quero me aposentar, sei que tal, tô investindo tudo no mercado imobiliário. 1% não vai, a menos que você ganhe muito bem, mas 1% não vai te deixar rico, ele não vai te dar a sua independência. E se você quer isso de forma rápida, pior ainda. A única forma de você ter um rendimento muito alto é por meio do risco muito alto. E o que é que tem risco muito alto? Empreendimentos. Assim como eu estou com esse empreendimento, né? Deixa eu centralizar aqui na câmera. Pronto. Assim como o risco dos empreendimentos, né? Eles são muito altos, os retornos são muito altos também. Porque, por exemplo, como eu disse, um dia você pode receber 3 reais, no outro mês você pode receber 20 mil. Só que essa imprevisibilidade, a chance de dar merda, a chance de dar ruim, né, é muito grande. Você tem que ter um tino muito bom, apesar de que imóveis são relativamente muito seguros. Porque mesmo que você não rentabilize nada, ele tá ali.
Existe inclusive uma técnica, né, de alavancagem que as pessoas fazem o quê? Elas têm os imóveis, têm os registros, vão nos bancos, pegam o empréstimo utilizando o imóvel como garantia e usam isso para se alavancar, né? E aí por meio disso eles conseguem investir nos ativos financeiros por meio de alavancagem. Pois é, então vamos lá, né? Recapitulando, hoje nós vimos esses benefícios de você investir em imóveis físicos, né? Imóveis reais, que eu acho muito interessante, né? E aí eu espero que você se sinta inspirado por esse vídeo, né? Eu posso trazer números, dados para vocês aqui depois. Aproximadamente hoje eu já gastei uma média de uns 36 mil nas minhas construções. Acho ruim? Não acho, como eu disse, investimento a longo prazo, longuíssimo prazo. Isso aí vai ficar comigo pelos próximos 20, 30 anos. Então não dá pra esperar um retorno alto sem paciência e persistência, cara. É como eu falei no último vídeo, no primeiro dia que eu fui correr de Uber, foi R$13. E aí, semana passada eu tirei 230 em 2 horas, sabe? Então vamos lá, né? Vamos ter paciência, porque Roma não se construiu em um dia. Enfim, é isso. Pegue seu café. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você já segue, já se inscreve e já manda para todos os seus amigos. Até a próxima.